Muito bem-vindo, tudo bem? E aí, Dri, Rovai, Azenha, estamos aí junto mais uma vez. Hoje eu estou aqui na casa da Ângela, porque o cenário é outro aqui hoje. Você está numa mesquita? Rapaz, eu estou aqui na casa da Ângela. Aqui eu tenho uma... Na sala, né? Na sala, exatamente. Bem. Exatamente, onde a gente comeu muito queijo coalho. Tapioca com queijo coalho, oh, delícia! Eu queria depois te apresentar um amigo que conheci nessa viagem à China, aí, que eu conhecia de internet, né? Mas que o Aquiles, do nosso site amigo aí, o 247, Aquiles mora em João Pessoa, é do seu lado. Vocês precisam se conhecer. Vamos lá. Olha Estamos só, aí para as fofocas do dia. Deixa antes eu agradecer aqui a Carol Maia, que diz: Boulos, ao invés de falar sobre as fake news, não seria mais certeiro desmontar a falácia do Marçal sobre teleféricos e teorias da prosperidade fajutas? É que, no caso, foi em direito de resposta sobre a acusação sem provas, baseada no homônimo, né? A acusação de má-fé, a mentira, sobre o Boulos ser usuário de cocaína, né? Que foi baseada num homônimo que, né, como a gente falou aqui, o Henrique falou. E a Ana Luísa diz: parabéns a todos da Fórum, excelente trabalho de informação. Muito obrigada. E olha só, para começar, eu queria que o Zé falasse sobre essa operação, então, de hoje. Ele acabou de subir esse artigo, né? Gustavo Lima, embaixador da Vaidbet, o lado oculto na prisão de Deolane, que foi essa influenciadora que eu falei mais cedo, presa hoje por lavagem de dinheiro. O pessoal estava até lembrando que ela até é lulista, né, a Deolane, com mais de 20 milhões aí de seguidores nas redes. Mas fala para a gente, Zé. Então, é bom a gente falar, porque assim, o pessoal pega muito na questão pessoal. A Deolane foi presa, o fulano foi preso. Mas essa questão da Vaidbet, por exemplo, né, que aqui não se fala em outra coisa hoje em Campina Grande, porque a Vaidbet, a sede é aqui em Campina Grande, né? Aliás, é muito interessante, isso deveria ser até mais investigado, porque a grande concorrente da Vaidbet, a Pixbet, também tem a sede em Campina Grande. Ou seja, tem alguma coisa aí que pode estar acontecendo nos bastidores para daqui de Campina Grande ter as duas maiores, hoje, bets do Brasil fazendo esse jogo todo, né? E tanto que a Vaidbet foi a grande patrocinadora do maior São João do mundo aqui em Campina Grande, né? Então aqui está todo mundo envolvido, não se fala em outra coisa, até porque o dono da Vaidbet já é um herdeiro de uma mega construtora, de uma coisa assim que já tem assim, tem muita coisa enrolada aqui em Campina Grande. Então eu falo um pouco disso. E o Gustavo Lima é o grande embaixador disso tudo, né? Ele nos shows aqui, ele fez show aqui em Campina Grande no a gente estava no dia do show dele. Exatamente, né? E você viu como é que estava, né? Aquela coisa toda da Vaidbet, em todo lugar era Vaidbet. Em Maceió teve também, né? Em Maceió teve mais do que aqui. Em Maceió, eu até coloquei isso na matéria, tinha um palco paralelo que era da Vaidbet, né? Isso num evento patrocinado pelo governo. Né, tá aí, ó, e o Gustavo Lima fazendo aí o cassino da Vaidbet. Então, tem que apurar muito mais isso aí. Eu sei que essas bets aqui em Campina dominam mesmo. Na estrada para João Pessoa tem assim o terreno dos caras do Pixbet, da Vaidbet, assim, sítios enormes, fazendas enormes. Então, e o Gustavo Lima está investindo muito na Paraíba, muito. Ele está comprando muita coisa aqui em Campina Grande, aqui nos arredores, né? Aqui a gente fala que daqui a pouco a cidade tem dois donos, né? O Hulk, o jogador, e o Gustavo Lima. Eles estão comprando tudo na cidade, tudo.
Então, é bem interessante a gente começar a ficar atento a essas coisas. Né? O Hulk é paraibano, até tem uma justificativa por ser daqui, a família é paraibana, tudo bem. Mesmo assim, o grande peso da coisa são as bets. Né? Aqui tem uma arena enorme do Hulk, que é também patrocinada pelas bets. Então, tudo aqui gira em torno da VideBet e da PixBet. É bem interessante, por isso que a cidade hoje acordou empolvorosa com essa história toda. Né? Os blogs daqui da cidade não falam em outra coisa senão essa operação que está atrás. E interessante, né? Porque o dono da VideBet, segundo a informação que a gente teve, né, da apuração da polícia, não está no Brasil e está passeando com quem? Com o Gustavo Lima. Gente, né? No exterior. Provavelmente em Mykonos, lá no iate. No iate, né? Será que o Cássio com K está lá junto? Pois é, então olha só como é que está tudo integrado, né? Então você tem um juiz, você tem um cara que está todo enrolado na justiça, você tem um cantor que ficou bilionário, a gente não sabe como. Então é bom dar uma apurada nisso tudo aí. E essas empresas de apostas que estão aí levando aí muita gente a se endividar, né? Se viciar, né? Como essa VideBet, né? Eu nem sei muito como funciona, porque eu não. Mas de apostas, tem gente assim, gastando grana, assim, né? E perdendo tudo, tem gente perdendo tudo. Né? Cara, então, tem um controle muito rígido disso. Eu sou super a favor de regulamentação para esse tipo de coisa. Não dá para ser desse jeito. Isso virou uma várzea. Virou. E tem um lobby muito forte no Congresso, né? Esse é o detalhe. Então, é muito dinheiro, é muita grana envolvida, e a gente nunca sabe como isso acontece na verdade, né? Porque é como se falou, Renato, não tem controle nenhum sobre isso, a gente não sabe de nada, essas coisas são bilionárias, patrocinam os maiores times do Brasil, né? E a gente sabe que os patrocínios são gigantescos, são violentos. Então, de onde vem tanto dinheiro assim, né? Muito, muito estranho. Vamos continuar acompanhando, né? Essa operação foi hoje de manhã, então, né, não temos aí grandes... Pastor, diga lá. Diga. O que o senhor achou do ministro ir lá no barco do Gustavo Lima? É inacreditável. Ele estava só passeando, né? Gente, a gente deu essa notícia como se fosse uma coisa normal. O Gustavo Lima. Pois é. Seu iate, o ministro do Supremo Tribunal Federal. Que coisa bizarra. Eu sou a favor das amizades, viu, ministro? Viu, pastor? Mas espera aí, o ministro vai lá no barco do Gustavo Lima, que está fazendo campanha pelo Pablo Marçal. Que coisa bizarra, gente. Isso não é comum, isso é o Brasil. E aí você junta tudo, Azenha. Você junta tudo isso aí, ó. O Pablo Marçal, que fica bilionário, a gente não sabe como. O Gustavo Lima, que fica bilionário, a gente não sabe como. Os caras estão num iate que custa 1 bilhão nas Ilhas Gregas e ainda tem um ministro lá. Ou seja, pode puxar a capivara disso tudo aí, pode começar a investigar, porque tem coisa nisso aí, não é uma coisa à toa. Né? E ainda tem esse empresário daqui que está lá também, porque se está com o Gustavo Lima fora do Brasil, está lá. Né? Então, olha só como é que está todo mundo num pacote só. É muita enrolação numa coisa só. E aí, assim, eles gastam, muita grana nas redes, conquistam milhões de seguidores, e aí começam a interferir na opinião pública, né? Sim, né, influencers, né? Porque muito dinheiro você consegue ganhar seguidor. Você bota lá dinheiro no Instagram, você consegue ficar, né? Mas a gente não consegue porque não botamos grana, mas todo mundo sabe, né? Quem tem mais grana consegue maior
alcance nas redes sociais. É isso que essa galera tem, né? Imagina, 20 milhões de seguidores. Como que... E só postando assim, né, Zé? A gente estava falando mais cedo, né, dessa coisa da teoria da prosperidade, né? De que o cara... Sim. Não, você também, do culto ao dinheiro, né? Carrão, iate, só essas coisas, né? O Marçal, por exemplo, eu até fiz uma matéria sobre isso, né, o Evangelho segundo Pablo Marçal, e eu falo sobre exatamente esse começo dele. Né? O Marçal é discípulo de um cara que foi um dos grandes precursores da questão da teologia da prosperidade em Goiânia. Né? Então, ele aprendeu bem isso lá. Depois, ele junta isso com a PNL. Então, assim, você junta a teologia da prosperidade com programação neurolinguística, você tem um arsenal de coisas aí para manipular a opinião, para manipular pessoas, né, e para fazer disso um negócio, né, como ele fez, como ele está fazendo. E assim, eu fico assustado. Assim, eu estava vendo o Roda Viva, por exemplo, e o cara admite mesmo que ele está ali para fazer corte. Né? Eu não estou aqui para responder nada, eu estou aqui para fazer corte, e é isso. E a gente está... Ele deu um banho no pessoal do Roda Viva, eles ficaram perdidos, não sabiam nem para onde ir. Né? Então, é bem complicado. A gente está diante de uma nova realidade, e se a gente não tiver junto, e aí vale muito ressaltar o que a gente vive falando aqui, o papel de canais como a Fórum, né, que estão nessa luta, que estão disputando esse espaço. Então, é bom que a gente valorize isso, né? E aí, já fazendo aqui, se você não tem aí, se não é membro, torne-se membro. Fica que a gente precisa ter essa força para disputar essas narrativas, porque esse pessoal tem muita grana, esse pessoal tem muita influência, né? Vide isso que o Azenha falou, né? A gente está com um cara do Supremo Tribunal Federal, num iate, numa ilha grega, assim, uma coisa que ninguém explica. Né? E foi fazer um passeio. Como assim? Né? E estou num evento acadêmico e eu paro no iate do Gustavo Lima. Como assim? Não tem nada uma coisa a ver com a outra. Então, realmente tem muitas coisas que a gente tem que ficar de olho, porque a gente está numa situação bem delicada, e isso pode trazer muitas complicações para o Brasil como um todo. Vide você ter um cidadão, uma figura nojenta, abjeta, como Pablo Marçal, segundo colocado na pesquisa para a Prefeitura de São Paulo. Não dá para entender essas coisas. Sim. Olha só, queria trazer outro assunto aqui, que a gente está falando muito de São Paulo, tal, e, né, esse racha dos candidatos do bolsonarismo, né, porque tinha o Bolsonaro apoiando o Nunes, e, na verdade, né, quem está crescendo é o Marçal, que lá e correndo a chance de tirar o Nunes do segundo turno. Mas, no Rio de Janeiro, por exemplo, o candidato do Bolsonaro não passou de um dígito. Nas últimas, né, o Ramagem, que era aposta no estado onde é o berço, né, político ali do bolsonarismo, do Bolsonaro, o pai está com 60%, deve ser eleito no primeiro turno. E aí o pastor Zé publicou esse artigo aqui, o pastor da Michelle abençoando o Paz. E o Ramagem virou motivo de briga, né? Conta pra gente, Zé. Isso aí é muito engraçado, porque assim, o que está acontecendo no Rio é muito interessante, porque assim, os amiguinhos do Malafaia estão abandonando o barco e todo mundo correndo para o Paz. Todos eles. Né? O Cláudio Duarte já declarou apoio para o Paz, o Otônio de Paula já declarou apoio para o Paz. A corja evangélica, o que há de pior nos evangélicos do Rio de Janeiro, já foram todos para o lado do Paz. Por quê? Porque essa turma sempre vai para o lado que está ganhando. Essa turma sempre vai para o lado que está ganhando. Essa turma ela tem sede de poder. E o Valandro, né, o pastor da Michelle, também não é bobo.
viu que se ele ficar só com o Bolsonaro e apoiando o Ramagem, ele vai perder, porque os outros já estão colados no Paz. Então, o que fez? Ele abençoou o Paz num culto e no outro culto abençoou a Ramagem. Ele é aquela coisa de... Nesse caso, ele acendeu 2 velas para o diabo, né? Não é uma vela para Deus e outra para o diabo, não. Ele acendeu as 2 velas para o diabo e fez isso nos cultos. E aí é muito engraçado, porque virou uma briga do time de Paz e do time do Ramagem, que foram buscar, por exemplo, a questão que o Paz ficou em pé e o Ramagem se ajoelhou para receber a bênção. Então, olha só como é que é a diferença, né? Aí, ó, a turma a vice do Ramagem publicou isso, né? Então, assim, tipo, é um negócio... Quem é mais fiel, quem tem mais fé. Quem é mais espiritual, quem é que... Ó, o outro ficou em pé. Não, mas o outro se ajoelhou. E aí fica... Gente, é uma briga pela posição no culto, né? Por um pastor aqui, né? A gente faz sempre o trocadilho do falando com o malandro, né? E o malandro foi e abençoou todo mundo. Né? Tá aqui, tá o Paz. Eu vou deixar de abençoar o Paz que está ganhando? Não vou, porque esse cara vai ganhar, depois como é que eu fico? Eu fico na mão? Não, eu abençoo o Paz e abençoo o Ramagem também. Eu fico bem com todo mundo. Né? Então, foi um negócio assim, tão bizarro, e mais bizarro ainda foi ver essa briga pela posição no meio da oração. Gente, é cada coisa que eu fico assim... assustado com tanta bizarrice, né? Mas é aí, o pastor da Michele não é bobo também, não. Ele quis ficar bem com todo mundo. Então está todo mundo abandonando, e isso é interessante. O Malafaia está ficando sozinho, eu tenho falado isso. Preste atenção que o Malafaia está ficando isolado, e a última coisa que resta para ele, porque como ele foi até o pescoço, né? Aliás, até mais do que o pescoço, ele já se afundou na bosta bolsonarista, ele se afundou de tal jeito que não tem mais como voltar. Então, ele está ali, está ficando sozinho, está todo mundo abandonando o barco. Né? Você vê o pastor da Michele abandonando o barco do bolsonarismo, alguma coisa tem nisso aí. E aí a gente está de olho nisso e a gente está aqui sempre denunciando, a gente não deixa passar, não. Não, e assim, é impressionante, né, como esses pastores, né, Zé, estão aí na política, né, usando a igreja para fazer política, né, levando nos cultos, né, um lugar complicado isso, né, Zé, porque porque, por exemplo, aqui na nossa comunidade, é uma comunidade pequena também, é mais fácil fazer isso. A gente suspendeu os cultos até depois da eleição. Né? Como é uma comunidade pequena, exatamente para não ter essa coisa do pastor estar manipulando. Né? É o que o Henrique Vieira fez, é o que o pastor Wellington Santos fez aqui em Maceió. Né? Até falei disso numa matéria, fazendo um contraponto de um pastor que estava usando o púlpito. Então, o pastor Wellington em Maceió, ele foi e pediu para a Igreja Batista do Pinheiro a licença dele até depois das eleições, exatamente para ninguém poder dizer ele está usando o púlpito para isso, ele está utilizando a igreja para isso. A gente tem essa consciência, né? A gente, então, abre mão dessa coisa, né, que é valorosa para a gente, até porque quem frequenta a minha comunidade pode comprovar isso. Eu nunca falei de política partidária. Não vou dizer que nunca falei de política, porque toda pregação é política. Aí é uma outra história, a gente tem que... Né, toda pregação ela é política, não tem como fugir disso. Porque quando eu, por exemplo, não tem como eu pregar Jesus denunciando a injustiça e não ser uma pregação política, né? Porque Jesus denuncia os vendedores do templo, os vendilhões do templo, denuncia os governadores hipócritas. Então, o evangelho também é político, é uma expressão política, mas é uma expressão política de denúncia das injustiças, é uma pregação política de denúncia da opressão dos poderosos. O evangelho é uma pregação política,
sim, da revolução dos pobres. É muito interessante você perceber, por exemplo, no Cântico de Maria, quando Maria descobre que está grávida de Jesus, ela vai dizer que o que está sobre ela, o que está acontecendo com ela, no fundo, vai denunciar que os ricos voltarão de mãos vazias e os pobres terão fartura de pão, né? Que vai destruir os poderosos. É muito interessante porque há uma revolução no Evangelho. Eu sou apaixonado pelo Evangelho por conta disso. Para mim, o Evangelho é algo apaixonante, porque ele está do lado do oprimido, ele está do lado de quem sofre, ele sente a dor de quem sofre e denuncia toda a injustiça. Então, é por isso que o pessoal pergunta assim, como é que você é pastor de esquerda? Eu falei, exatamente por isso. Eu não tenho como ler o Evangelho e não estar na esquerda, e não estar lutando por direitos, e não estar lutando por essa revolução que eu entendo ser o Evangelho. É por isso. Agora, esses caras aproveitam aquilo que nem sei de onde eles tiram. A gente fala que tira do Antigo Testamento, mas nem no Antigo Testamento a gente vê isso tudo. É realmente algo pavoroso que eles fazem, né? Esse evangelho da prosperidade, essa teologia da prosperidade, isso não tem nada a ver com o evangelho, nada. Mas eles usam disso porque isso mexe com a ganância. Há quem diga que, só para terminar esse raciocínio, há quem diga que a maioria das igrejas hoje no Brasil, elas existem baseadas num tripé: o medo, a culpa e a ganância. Então, quando não pegam pelo medo nem pela culpa, pegam pela ganância. Né? Se você não está culpado de alguma coisa, se você não tem medo do inferno, então vem para cá que você fica rico. Aí a galera vai. Então, medo, culpa e ganância é o grande tripé da maioria das igrejas hoje no Brasil. Pastor, eu não sou leitor da Bíblia, não, mas deve ter alguma coisa na Bíblia sobre isso. Diz aqui, não tem ninguém sendo o Robson. Jesus se revolta. Robson Monteiro da Costa. Jesus se revolta com comerciantes no templo. O evangelho não é político com toda a vênia. Então, não tem nenhuma coisa que a gente possa usar contra eles no sentido de que foram chicoteados por mentir e fazer. O que tem na Bíblia que eu possa citar, embora não seja leitor, vamos dizer? Não, essa própria passagem de Jesus... Aliás, tem um teólogo que eu gosto muito, um querido, um amigo, que é o Ronilson Pacheco, e ele fala o seguinte: a gente está querendo dialogar com muita gente que Jesus expulsou na base do chicote. Né? Ele fala assim, tem gente que não dá para dialogar, não, meu amigo. É pegar o chicote e expulsar do templo. Né? Quando Jesus expulsa do templo, a gente tem que entender o valor, o que significava o templo, porque o templo também era o lugar de recolher os impostos. Então, ali era uma coisa assim, era a casa do tesouro. Então, ali tinha uma coisa política e religiosa que se misturavam, então o pessoal levava para ali tudo que tinha, e quando ele expulsa os vendedores do templo, é uma denúncia política. Estão fazendo da casa do meu pai, né, um covil de ladrões. Ou seja, transformaram a religião num negócio, e num negócio político. E aqui, político no pior sentido da palavra, não no sentido... Porque Jesus faz essa denúncia. Jesus tem uma hora que ele vai falar de Herodes, e ele vai se referir a Herodes como uma raposa. Uma raposa aí, no caso, vamos dizer assim, que o tradutor pegou leve ali, né? Porque o que ele está falando é um sem-vergonha, esse desgraçado, esse infeliz desse governador que só explora as pessoas. Né? Então, avisa aquela raposa, avisa aquele safado, avisa aquele pilantra que eu vou enfrentá-lo. Entendeu? Então, tem muita coisa. Aliás, a própria palavra evangelho é uma palavra tirada da política da época. Então, não é uma palavra inventada pelos discípulos. E isso é muito interessante, porque você tem no evangelho palavras que são da política local, mas atribuídas a Cristo. Então, por exemplo, você tinha o evangelho do imperador. O evangelho é a boa notícia. Então, o que acontece? Quando o imperador fazia alguma coisa boa para o povo, ele mandava o arauto
nas ruas, porque não tinha jornal, não tinha mídia, não tinha nenhum, então eu mandava o pessoal ir na rua, tocava lá a trombeta e falava: Evangelho do Imperador. A boa notícia, o imperador vai fazer isso, o imperador vai fazer aquilo. Quando Jesus nasce, o que eles vão fazer? Opa, tem um outro evangelho aqui, tem uma outra boa notícia que é... Então, por isso que Herodes, os reis, eles já vão se incomodar, porque, olha só, é um outro evangelho que usa uma terminologia, por exemplo, quando fala que Jesus é o Senhor, no original, essa palavra é Kyrios. Essa palavra só era referida ao imperador. Então, o imperador era o Senhor. E aí eles vão dizer, não, Jesus é o Senhor. Então, olha só, vai pegar um termo político também e vai confrontar. Então, você tem evangelho, você tem senhorio, no sentido, não no senhorio de escravo, mas do rei, do governador, e o reino de Deus. Ou seja, expressões da política. E é interessante porque quando você estuda toda essa terminologia para o povo judeu daquela época, essa palavra reino era opositora à palavra império. Então você tinha o império era algo do mal e o reino era algo do bom, do bem, porque referia a Davi, o rei Davi. Então, o imperador é ruim, mas eu tenho um reino que se contrapõe ao império. Então, olha só como é que é tudo política. Então, até o discurso aí é carregado de elementos políticos para disputar exatamente. Mas qual era o objetivo? A denúncia da injustiça, a libertação do povo, a libertação dos pobres. Então, o evangelho é uma boa notícia para quem é oprimido. O reino de Deus é uma oposição ao império que oprime. Então, eu acho lindo isso. Ou seja, você usa da categoria política, sim, mas para libertar. Você usa da categoria política, mas para fazer o contraponto àquelas políticas que oprimem, que excluem, que matam. Então, o evangelho é vida, o evangelho é graça, exatamente contra esse império. E aí vale aquilo que o Frei Beto fala, né? Jesus não morre de cirrose, Jesus não morre de câncer, de infarto. Jesus morre torturado e assassinado pelo império. Então, Jesus é um preso político, morto pelo império, e aí vem a questão da ressurreição para o cristão, dizendo: o império não dá a última palavra. A morte do império, vinda pelo império, não dá a última palavra. Quem vive contra o império, a mensagem vai além. Vai além. É por isso que algumas pessoas, né, quando a gente diz Marielle vive, né, ou seja, a morte não conseguiu calar a mensagem. A mensagem é mais poderosa do que o império. Então, quando eu digo Jesus vive, eu estou dizendo assim, tentaram calar essa voz, tentaram matar essa voz, mas ela vai muito além, ela sobrepõe a injustiça, e a gente está aí até hoje denunciando a injustiça em nome desse evangelho. Esse é o evangelho que eu acredito, esse é o evangelho que eu prego. É por isso que eu estou aqui. Muito bem. Grande Zé Barbosa. Zé, eu estou vendo aí você com adesivo, é Bote Fé, Vote Zé, é isso? Exatamente. Bote Fé, Vote Zé. Boa, aí, aqui, candidato a vereador em Campina Grande, na Paraíba. Está aqui a Leia está na minha campanha aqui, ó. Exatamente. É isso aí. E aí uma a gente aula de como ser cristão, né? Uma aula sobre a Bíblia. Ouvir esse pastor é um luxo, exatamente, um luxo aqui. E a Carla, né, quem diz, o pastor está me fazendo recordar o que meu pai me ensinava sobre o Evangelho de Jesus. Muito bom. Grande Zé Barbosa, vamos à luta aí, tomara que sua campanha decole. Não, está indo bem, rapaz. Está indo bem. Quantos votos precisa o pastor? Rapaz, se eu tiver aqui em torno de 1.500 a 2.000 votos, que é voto para caramba, mas dá para entrar.
Dá para chegar junto. E ontem eu tive um apoio muito importante. Ontem o Ricardo Coutinho veio aqui, a gente almoçou junto, e aí gravou um vídeo de apoio. Né? O meu jingle chegou ontem, depois eu vou até colocar lá no grupo da Fórum para vocês ouvirem, ficou muito bom. Né? E é isso. O Ricardo Coutinho está apoiando você, então? O Ricardo Coutinho está me apoiando, cara. Isso é muito importante. É o melhor governador que a Paraíba teve, né? E a gente está nessa luta aí. E eu estou esperando aqui, eu estava vendo vocês falando antes aqui sobre o apoio dos famosos, né, para o Boulos, né? E eu estou esperando aqui o Azenha vir para cá para passar o dia na minha campanha, o Rovai abrir mais um dia, estou me programando mais para. Bom, vai ser agora, né? A eleição tem que ser. Já está perto. Só chegar, Azenha. Então, vou para passar pelo menos uns 3 dias aí, correndo com você por aí. Não vai ter apoio, não vai ter importância o Azenha, o apoio, mas quero ajudar no que for possível. Vai ser muito bem-vindo. E os vídeos de apoio dos famosos, Rovai, Dri, né? Bora fazer o vídeo. Já faz um corte desse vídeo aí que você tem todo o meu apoio, Pastor Zé. Bote fé, vote Zé. Vamos fazer. É isso aí, estamos juntos. Jornalista há mais de 50 anos e boto fé no Zé. Vocês que são de Campina Grande, votem no pastor. Pode fazer isso, Rovai? Não sei. Pode sim. Já está na campanha, pode. Agora só não podia na pré-campanha. Grande nome. Grande Zé, boa sorte aí. Tomara que você seja eleito aí. Vai ser muito bom para Campina Grande. Vai ter a bancada da Fórum, caseiro. E a gente exatamente. Os banheiros da Universidade Federal de Aguaí panfletados com o número do pastor. Olha lá, bote fé, vote Zé. Muito bem. É isso aí. É o 13, não é o 666, é o 777. É o 777. 666, o Marçal ficou com esse número aqui. Por que o Marçal pegou para ele 666? Pois é. Mas é isso, gente. Obrigado. Tamo junto. Valeu, Zé. Obrigada, Zé. Um beijo para você. Um beijo na Ângela aí. Um beijo. Sim, pode deixar. Valeu. Valeu.